galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bem, gente, eu tô tentando testar aqui alguns modos de entrada. Vamos lá, gente, hoje nós vamos continuar o módulo 10, tá? Em que nós estávamos falando dos pronomes. Falamos sobre os pronomes demonstrativos, né? Que tem algumas regrinhas básicas, então a gente demorou um pouquinho nessas regrinhas, nos demoramos um pouco nessas. E agora nós vamos falar especificamente dos pronomes indefinidos e dos pronomes relativos. Gente, os pronomes indefinidos são muito fáceis. Nós temos aqui na própria apostila de vocês, se vocês quiserem abrir lá na página 37, nós temos a tabelinha de pronomes, que são os pronomes demonstrativos, tá? Nós temos pronomes demonstrativos variáveis e temos pronomes demonstrativos invariáveis. Eu já falei sobre variabilidade dentro da gramática na outra videoaula, certo? Que eu falei que variabilidade é quando eu consigo flexionar e invariabilidade quando eu não consigo flexionar. É o que tem aqui nessa tabelinha, logo no início da página 37 da apostila de vocês. Tem uma tabelinha com todos os pronomes indefinidos, tá? E tem sua variabilidade em gênero e no singular e no plural, e temos os pronomes invariáveis. Quais são eles? Vou falar alguns. Alguns já é um pronome indefinido, inclusive, tá? Algum, alguns, alguma, algumas, bastante, bastantes. A gente acha que bastantes não existe, mas existe sim. Bastantes, no caso, eu não vario ele no feminino, ele não é variável no feminino, tá? Feminino masculino, é só no singular e no plural. Certo, certos, certa, certas e assim por diante. Muito, nenhum, outro, pouco, etc. Gente, os pronomes indefinidos, como o próprio nome diz, ele vem para falar exclusivamente na terceira pessoa do discurso, tá? Então, os pronomes indefinidos vêm para falar exclusivamente sobre a terceira pessoa do discurso, tá bom? Sendo ele variável ou invariável. E ele vem para trazer algo de forma, trazer essa terceira pessoa do discurso de forma muito genérica, tá? Então, ele não especifica, como o próprio nome diz, ele é indefinido, ele não especifica, tá? Mas nós temos algumas, vou dar uns exemplos aqui das frases para vocês, que tem na própria apostila de vocês. Qualquer problema, avise-me. Qualquer referente a problema, tá? Mas tá generalizando qualquer problema, não tá falando, olha, se você tiver um problema com isso, isso e isso, você me avisa. Não, qualquer problema que você tiver. Então, ele não tá especificando. Da mesma forma aqui, ó, muitos reclamaram de certo professor. Muitos, eu não tô especificando quem são essas pessoas que reclamaram de certo professor. Eu estou trazendo aqui um pronome indefinido para não citar o nome do professor. Então, continua sendo um pronome indefinido. E vejam que sempre citando terceira pessoa do discurso, tá bom? Ou o assunto em si, como qualquer problema, ou terceiras pessoas do discurso, ele, ela, etc. Tá bom? Gente, agora nós temos alguns detalhezinhos que nós precisamos tomar cuidado com o nosso pronome indefinido. Quais são esses detalhezinhos que nós precisamos tomar cuidado? Primeiro, pronome indefinido e advérbio. Não sei se vocês se lembram que a palavrinha muito também pode ser um advérbio, certo? Só que, dependendo do contexto, é um advérbio, dependendo do contexto, é um pronome indefinido. Por exemplo, olha aqui a oração que eu citei para vocês anteriormente. Muitos reclamaram de certo professor. Esse muitos se trata de um pronome indefinido por quê? Porque ele está citando, ele está referenciando certas pessoas que eu não defini, porque ele é um pronome indefinido. Então, ele está referenciando pessoas do discurso, certo? Diferente se eu falasse assim, ó, reclamaram muito de certo professor. Agora, esse muito, ele está vindo para
trazer uma circunstância de intensidade para o meu verbo reclamaram, tá? Aqui, no caso, esse muito, ele está trazendo intensidade para o verbo reclamar. Não somente reclamaram de certo professor, reclamaram muito, o que é diferente de muitas pessoas. Sem contar que aqui em variabilidade tá diferenciando bastante. Agora, deixa eu trazer uma aqui em que a variabilidade deles são idênticas. Muito dinheiro não traz felicidade. Aqui, você acha que esse muito é pronome indefinido ou é advérbio? Pensa aí. Olha essa outra oração. Ficou muito rico após ganhar o prêmio. E aí, onde que é o advérbio e onde que é pronome indefinido? Gente, tenham como base que se esse muito está relacionado a um verbo, se tem um verbozinho ali do lado em que ele está relacionado, que ele está intensificando, ele é um advérbio. Se ele está referenciando algo ou alguém do discurso, ele é um pronome indefinido. Muito dinheiro não traz felicidade. Traz sim, tá bom? Não traz felicidade, mas compra muita coisa que traz felicidade pra gente. Fechando parênteses aqui, muito dinheiro não traz felicidade. Muito está referenciando o próprio dinheiro. Então, aqui, gente, esse muito é pronome indefinido. Agora, lá embaixo, quando fala ficou muito rico após ganhar o prêmio, esse muito está trazendo uma intensidade para o meu verbo ficou. Ele não só ficou rico, ele ficou muito rico. Então, é uma circunstância de intensidade que está trazendo para o meu verbo. Beleza? Diferentemente, gente, também de adjetivo. Olha essas duas orações. Enfrentava grandes dificuldades para finalizar o trabalho. Diferente de enfrentava muitas dificuldades para finalizar o trabalho. Grandes aqui é adjetivo, não é um pronome indefinido, tá? É um adjetivo, porque está dizendo que as dificuldades eram grandes, tá? Então ele está caracterizando o substantivo dificuldades. Agora, enfrentava muitas dificuldades é um pronome indefinido que está relacionado às dificuldades, está generalizando essas dificuldades, está trazendo dificuldade de forma generalizada. São diferentes, apesar de dentro do contexto, assim, no dia a dia a gente acaba confundindo, utilizando um no lugar do outro, mas tem diferenças contextuais aí, beleza? Então, sobre os pronomes indefinidos, basicamente são essas regrinhas e o que a gente tem que tomar cuidado, tá? Agora vamos para os pronomes relativos. Gente, os pronomes relativos, lembrando para vocês, gente, que certos detalhezinhos aqui da apostila, eu vou frisar com vocês mais ainda dentro dos plantões, tá bom? Então, não se preocupem. Gente, pronomes relativos. Gente, os pronomes relativos, diferente dos outros pronomes, que podem estar referenciando algo que veio bem longe dele no texto, ou que pode vir depois, bem longe dele, ou que pode vir do lado. O pronome relativo, ele sempre vem do lado daquele que ele está referenciando. Sempre, sempre. E ele tem o papel também de iniciar uma outra oração. Por exemplo, a professora que ministrava a disciplina de gramática lançou uma videoaula hoje. Esse que é pronome relativo. Por quê? Porque ele está bem ali pertinho, bem ali do lado da sua referência pronominal. E quem é sua referência pronominal? A professora. Então, se eu falo a professora que ministra a aula de gramática lançou uma videoaula hoje. Esse que ministra uma aula de gramática é uma oração, tá? É uma oraçãozinha ali que eu coloquei no meio da minha outra oração principal, tá? Para explicar, para trazer uma característica da minha professora. Então, esses pronomes relativos, de forma muito geral, eles introduzem alguma característica sobre aquilo que acabou de ser citado. Então, olha a minha oração. A professora que ministra a aula de gramática, a minha característica é ser uma professora que ministra a aula de gramática. Aí eu continuo a minha oração principal. A professora que ministra a aula de gramática lançou uma videoaula hoje.
tá? Então, aqui, quais são os pronomes relativos? Que é um pronome bem geralzão, tá? Ele é invariável. Quem também é um pronome invariável, é um pronome que se refere à pessoa unicamente dentro do discurso, só a pessoa, não se refere a objeto, nem a lugar, nem nada, só pessoas. O qual, ou a qual, ou no qual, ou na qual, tá? São suas variabilidades, já é um pronome variável. Esse pronome relativo, gente, todos utilizados da mesma forma, pertinho ali do seu referente pronominal. O pronome relativo, gente, ele já é variável. Aí eu utilizo normalmente o pronome relativo no lugar do que para evitar ambiguidade. Às vezes, utilizando o que, por ele não variar em gênero e nem em número, ou seja, nem masculino e feminino e nem singular ou plural, às vezes eu posso gerar alguma ambiguidade. Se eu trouxe dois termos ali antes dele e eu uso o que para referenciar algum deles, por não variar em gênero e nem em número, eu posso confundir, tá? Por exemplo, o Fábio e a Daniele, que ministra a aula de gramática, estava. Aí eu continuo minha oração. Quando eu coloco aqui que ministra a aula de gramática, eu não sei quem ministra a aula de gramática. Se é eu, se é a Daniele ou se é o Fábio. Para isso, para eu poder diferenciar, eu vou trazer o quê? O meu pronome que eu consigo variar. O qual ou a qual. Fábio e Daniele. Aí eu coloco uma oração aqui no meio para trazer uma característica de algum dos dois. Quero trazer uma característica da Daniele, que no caso, se trata de um substantivo feminino, então eu vou colocar a qual ministra a aula de gramática, aí eu continuo a minha oração, tá bom? Então, o pronome relativo ao qual ou a qual, ou suas variabilidades preposicionadas, é um pronome relativo que já traz essa indicação de gênero. Por ele ser variável, ele é mais específico, ele especifica mais do que o que é geralzão, tá bom? Tenho também onde, o pronome relativo onde ou aonde. Onde é quando eu não preciso, eu coloco esse pronome relativo e ele não precisa de preposição. Aonde é quando eu preciso da preposição a ali. Se o onde está complementando um verbozinho ali, tá? Se ele está se referindo a algo que complementa um verbo que precisa dessa preposição a, por exemplo, eu vou ao Parque Vaca Brava, onde brinco constantemente. Esse onde ele está referenciando quem? O Parque Vaca Brava, tá? Então, esse onde, ele vem para referenciar lugar, tá bom? Normalmente, ele vem para referenciar lugar ou alguma circunstância. Eu tenho também o pronome relativo cujo, que também é variável. O pronome onde, ele é invariável. O pronome cujo, o pronome relativo cujo, já é variável, pode ser cujo, cuja, cujos ou cujas. O pronome cujo, gente, o pronome relativo cujo, já é um pronome que ele vai indicar certo teor de posse. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Gosto de personagens cujas vidas demonstrem superação. As vidas que demonstram superação são dos personagens. Então, esse cuja, se ele não tivesse sentidozinho de posse, ele não pode ser utilizado. Por exemplo, moro em São Paulo, cujo ar é muito poluído. Aqui, nesse caso, tá correto, porque o ar muito poluído é de São Paulo. Agora, moro em São Paulo, cujo gosto muito. Aí não tá correto, porque eu não tô introduzindo um sentido de posse, eu tô introduzindo outro sentido aqui, tá bom? E outra coisa, o cujo, por ele ser variável, com quem que ele vai concordar? Ele vai concordar com o termo da frente e não o termo de trás. Por mais que ele está se referindo a alguma característica de quem vem atrás, ele sempre tem que concordar com aquela posse daquele termo que vem antes. Por exemplo, gosto de personagens cujas vidas demonstrem superação.
Cujas são as vidas. A posse dos personagens são as vidas. Então, eu vou flexionar em gênero e em número de acordo com esse objeto de posse que cujas está introduzindo, tá bom? Então, cujas aqui foi flexionado em gênero feminino e plural, porque vidas está em feminino e plural, tá bom? E quanto. O pronome quanto, gente, o pronome relativo quanto, ele sempre vem com tanto antes. Tanto ou tão quanto, tanto quanto, e vem mais nesse sentido como se fosse de um sentido de mesmo modo, de mesmo valor, tá? O mesmo peso. Gosto disso, gosto de suco, tanto quanto gosto de água. Então, vem nesse sentido aqui e sempre vai estar perto também da minha referência pronominal. Beleza? Esse quanto, ele é muito mais fácil de utilizar, mas ele só pode ser utilizado nessa questão de medida, tá? De como se fosse uma comparação de dois pesos, de duas coisas. Tem esse sentido comparativo, tá bom? Gente, terminamos então os nossos pronomes aqui desse modo. Anotem as dúvidas de vocês, tá? E levem para os plantões de dúvidas. Um beijo e até a próxima aula.